Oi, gente, tudo bem? Vamos dessa vez falarmos sobre mediunidade. Já falamos sobre isso, mas não através desse viés. O que é essa porcaria? Para que serve essa porcaria? E falando português chula, que merda é essa? Pra mim que você vai perguntar, meu filho, sei de nada, cair de gaiato nessa história. Até outro dia tava eu, desde pequenininha, cantando hinos bonitos na igreja, isso e aquilo outro, católica. Do nada, me vi nessa situação. Bom, eu já contei a minha história e quem quiser saber, vai lá no pacote Mediunidade. Eu deixo todas as postagens organizadinha por equipe. Então tem a parte emocional, tem a parte mediúnica. Eu acho que são 3 ou 4 vídeos falando sobre mediunidade, tem sobre educação, tem sobre saúde e por aí vai. É só você ir lá e escolher o que você quer. É tudo muito organizadinho aí, então não tem como dizer que não acha isso ou aquilo, porque é só ir no lugar correto. Já está escrito lá, mediunidade. Mas eu sempre pensei, sempre me perguntei o porquê. Ninguém nunca respondeu. Aliás, a minha história é uma história muito intrigante, porque ninguém nunca responde nada do que eu pergunto referente a isso. Há 2 semanas atrás, que eu comecei a ter um contato maior com esse tipo de situação. Foram 2 aulas muito produtivas, né? E aí eu pude tirar algumas dúvidas, poucas dúvidas, mas a minha maior doutrinação mesmo é em casa. Eu acredito que pelo fato de ter muita negativa referente a isso e muito estrelismo, quem é, se acha, enfim, acaba perdendo o foco, perdendo aquilo que de fato veio fazer. E hoje, conversando com a Izzy, né, com o Manu, com o Dr. Hans e tal, e ontem eu tinha conversado com Calunga, não sobre isso, mas também referente a algumas situações minhas, né? E hoje, conversando com a Izzy, com o Manu e com o Dr. Hans, eles me disseram o seguinte, que a mediunidade, ela é uma coisa que desperta do nada, mas nós achamos que desperta do nada, mas ela não desperta do nada. Ela é uma sequência de fatores anterior à nossa reencarnação. E é aí que pega o fato de, dependendo do que precisamos, é o núcleo que escolhemos. Se necessitamos ter autocontrole, nós nascemos numa família toda descontrolada e aí a gente tem que correr atrás. Se necessitamos de fugir do vício das drogas, nós nascemos numa família rigorosa na qual vai educar, vai brigar, vai isso, vai aquilo. Então a nossa necessidade é de acordo com aquilo que temos. Podemos nascer numa família católica, podemos nascer numa família evangélica, podemos nascer numa família espírita, ou podemos nascer numa família muçulmana, judaica, enfim, né? E por aí vai. Milhões e milhões e milhões de denominações. Só que um fato interessante, quando você já nasce no núcleo espírita, significa que você, na maioria das vezes, deu um trabalho maior lá no mundo espiritual. Ou seja, você foi muito rebelde lá. E você, por exemplo, você queria trabalhar no mundo espiritual, ajudando pessoas encarnadas.
Você desencarnou, mas você achou legal o trabalho que os espíritos fazem. Então você quer porque quer trabalhar e os espíritos falam não, porque você precisa ter autocontrole de si e dos outros. Não é assim, você desencarnado, trabalhar com o encarnado é muito difícil. Como que você vai trabalhar com humanos em centros religiosos como casas espíritas, igrejas, hospitais, etc, etc. Você vai trabalhar com encarnados. Como vai funcionar isso? Não vai dar, a sua energia não bate com a do encarnado. Você tem que ter um preparo muito especial, você tem que ter anos de preparo. Há pessoas que são encarnadas que quando desencarnam logo começam 2, 3, 4, 5 anos ou de imediato já começa a trabalhar aqui no mundo terreno, mas elas são desenvolvidas aqui já e não chegar lá de oba-oba. E aí essas pessoas, elas fazem uma confusão danada, porque elas querem, e o mundo espiritual diz não, não vai, não pode, você vai atrapalhar, você não vai ajudar, você precisa primeiro aprender, se doutrinar, para depois fazer isso. E as pessoas não querem, então o que acontece? Elas acabam indo para o lado negro, né? Acabam vindo por conta própria, se tornam vampiros, ou demônios, dê o nome que você queira dar, ou irmãos que precisam de ajuda, porque eles acabam se vinculando a espíritos ruins e acabam se tornando um deles através da arrogância, da prepotência e do não me deixaram fazer, mas eu faço do mesmo jeito, aqui ou lá, e eles só vão encontrar esses irmãos, né, da pá virada para trabalhar com eles. Então, geralmente, essas pessoas, quando elas encarnam, elas já automaticamente nascem em núcleos espíritas, que é porque elas já teve contato com esse tipo de coisa e automaticamente elas irão para um mau caminho. Então, elas sempre despertam com uma doutrina espírita. E nem sempre isso funciona, porque às vezes elas, quando despertam a mediunidade, elas acabam pendendo para o lado errado. E aí fica muito complicado conviver com esse tipo de pessoas já encarnadas, imagina depois desencarnadas. E há aqueles que nascem num núcleo católico, evangélico, muçulmano, anglicano, enfim, não nada a ver com o espiritismo e acaba tendo que acaba despertando a mediunidade nisso tudo, e aí a pessoa pega e surta, né? Tem problema sério, porque não aceita isso tudo, e como não aceita isso tudo, acaba despertando mal, ou vive a vida toda à custa de remédio, ou então ela acaba mascarando isso tudo e não vive, está desperta, mas não trabalha a mediunidade, ou seja, ela não evolui, ela acaba permanecendo no estado que está e não, como diz o ditado, a pessoa nasce lagarto e nunca chega a jacaré, porque ela não evolui, ela não vai. E até porque muitas vezes não está na hora. Essa colocação é porque a pessoa não consegue evoluir, não está na hora, ela tem uma eternidade toda para aprender, mas aquilo vai servir de exemplo para ela. Por quê? Porque a hora que ela desencarnar ou morrer, como queira dizer, a hora que ela chegar lá no campo espiritual, isso tudo vai ser mostrado para ela, como o Dr. Hans disse, que isso é mostrado no meio de muita risada, porque a pessoa deu tanto trabalho no mundo espiritual, mas tanto trabalho, e muitas vezes
teve que anos depois ser socorridas porque se transformou em, em espírito de trevas, teve que ser socorrido, doutrinado novamente e tal. E aí, quando chega aqui, desperta a mediunidade, quando está encarnado, e não fica apático, porque a família voa em cima, e não, porque é contra os nossos dogmas, contra o nosso regulamento, porque o ensinamento da igreja não é isso, não é aquilo, naquilo outro, e você fica tomando remédio a vida inteira, você não estuda, não se forma, não trabalha com os irmãos. E aí, quando chega lá no mundo espiritual, a gente dá muita risada, eles disseram, porque aí a pessoa se depara com a realidade. E quando a pessoa descobre que, na verdade, a mediunidade foi despertada nela, encarnada ainda, porque lá ela deu muito trabalho, fez muitas acusações, aprontou muito. Então, quando chegou aqui, despertou e a pessoa teria que buscar sozinha, né, um meio ou de ajudar outras pessoas na sua própria religião, através da sua própria religião, ou partir para o núcleo espiritualista ou espírita e aprender, se doutrinar. Não precisa deixar a tua religião, até porque o núcleo espírita é uma ciência, não é uma religião, apesar de muitos acharem, pensarem e viverem como se fosse uma religião, e tá correto, porque aquilo que você pensa é aquilo que é, aquilo que você vive. Se você for um bom espírita, você é um bom cristão. Se você for um bom católico, você é um bom cristão. Se você for um bom evangélico, você é um bom cristão. Assim como qualquer outra religião, se você for uma boa pessoa, você automaticamente é um bom cristão, independe da religião que você esteja, porque quando você chegar lá, Deus não vai perguntar que religião você era, mas sim o que você era e o que você fez. E aí, quando chega, eles dão muita risada, faz você lembrar do anterior, né? De quando você esteve lá, e da confusão que você arrumou, e aí você fica muito triste, ou dá risada junto e fala, poxa, realmente eu não tinha capacidade nenhuma, e vocês tinham razão em tudo que vocês fizeram, e eu fui para o umbral, vivi o umbral, porque o ir para o umbral, você não vai para um lugar, você vive aquele lugar de acordo com as atitudes que você toma. E é considerado umbral ou inferno. Então você fala, eu fui para o inferno ou para o umbral por conta própria, porque eu me achava superior, eu era muito orgulhoso e eu queria, porque eu queria, e como não me deram, eu procurei algo à parte e me dei mal. Ou então você está numa outra religião, desperta a mediunidade e você ali não é aceito naquele núcleo por algum motivo, ou porque você não aceitou alguém no passado e agora você veio na mesma situação, ou então aquilo foi programado para que você realmente não seja aceito, porque lá em outro lugar, ou não precisa ser no núcleo espírita, pode ser numa outra religião, e você tem um trabalho a fazer, ou através de nenhuma religião, mas através do Médicos Sem Fronteira, ou se filiar a uma ONG sem fins governamental, ou governamental que seja, mas que seja baseada em Cristo. E aí você vai para um outro país, enfim, e exercita o que você precisa exercitar, o que você precisa fazer. Então é muito engraçado o porquê da mediunidade. E quando você tem acesso a isso, que eu, por exemplo, que tive o privilégio, estou tendo o privilégio de ser doutrinada na minha própria casa, na minha própria vida, sem ter acesso a uma casa espírita, não que isso não seja importante, é importante e deve ser feito tudo na casa espírita. Porém, o meu caso é um caso raro, particular, na qual
isso vai acontecendo, está acontecendo de acordo com o que o mundo espiritual quer e não de acordo com o que eu quero. Porque muitas vezes eu faço escolhas e digo, é ali que eu quero, e eles falam, não. Não, porque não é aí que você vai, porque não é bom para você. E se eu insistir em ir, simplesmente lá ninguém me acolhe, vira a cara para mim, me manda as favas. Então, eu já briguei muito com isso e hoje em dia eu não brigo mais. Apesar de ter um lugar na qual eles insistem, bate o pé, que é lá que eu vou ficar, que é lá que eu vou trabalhar. Mas não sei, eu não tenho afinidade nenhuma com o lugar e o lugar também não tem nenhuma afinidade comigo. Eu acho que um dia talvez desperte essa química e dê certo. Eles batem o pé dizendo que é isso, que é isso, que é aquilo, aquilo outro, né? E eu não me vejo e tenho certeza que o local também não me vê. Talvez me ache arrogante e da mesma forma eu os ache arrogante, acho que não é um lugar legal porque no meu conceito, um lugar de acolhimento é um lugar de doutrinação, ou seja, é um lugar que acolhe a pessoa e explica o que, por quê, como, onde, e a pessoa decide se quer ou não. E aí decidir ficar ou não é uma decisão da pessoa, mas o papel do lugar é explicar o que é, quando é, como é, e não partir para a arrogância, como se a pessoa fosse obrigada a saber quais são as doutrinas da casa. E as pessoas não são obrigadas a saber quais são as doutrinas da casa, até porque, tratando-se de mediunidade, não é a pessoa que se manda, na maioria das vezes. A pessoa só começa a ter controle de si quando a pessoa tem uma aprendizagem grande, uma bagagem onde a pessoa aprendeu muito, então a pessoa, não é que a pessoa controla a mediunidade, controla a espiritualidade, mas eles acabam unindo-se e trabalhando juntos, porque eles têm o mesmo desejo, a mesma afinidade, precisa das mesmas coisas, então automaticamente você vai e faz juntamente com eles. E eu estava tendo problema demais, demais, demais com isso, com essa arrogância, até porque eu não concordo, eu acho que quando alguém não sabe, o dever da outra pessoa é explicar e ensinar. E, como eu disse, eu estou há 2 semanas, né? Eu fui a um lugar, eu já tinha ido uma vez, aliás, eu tinha ido 2 vezes, e na terceira vez, por incrível que pareça, eu visitei um outro lugar. E aí, quando foi há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, minto, eu iria pro lugar, né, onde eu fui. E aí o doutor chegou e disse, não, é lá que você vai. E aí eu fui, ele me mostrou um salão, e aí eu conversei com a parte pedi para falar com alguém e tal, e aí eu fui direcionada a uma pessoa muito simpática, conversou comigo, foi, nossa, muito, muito, muito bom mesmo. Explicou que eu já sabia tudo que estava acontecendo, porque eu falei para ela que eu estou sendo doutrinada sozinha há mais de 1 ano e meio. Ela, como se ela sentisse tudo que eu estava sentindo, sabe? Ela foi contando tudo assim, eu olhei pra cara dela, eu pensei, nossa, é isso mesmo. Aí ela me indicou, né, o que eu devo fazer de início, mas eu vou ter que interromper por motivo de não meu, mas por motivo da própria pessoa que está me prestando esse favor espiritual. E aí eu acabei perguntando para essa pessoa algumas coisas referente
a espiritualidade, e aí houve um debate onde cada um expôs o que achava sobre a mediunidade e tal. E aí cada um foi falando o que acha e ele disse que a mediunidade ela era controlável e tal. E aí eu falei, não concordo, não é controlável, eu não controlei, não controlo. Aí ele disse, mas depende do objetivo da sua mediunidade, depende do que você necessita. Mas na maioria das vezes ela é controlável sim. E o fato de você não ter controle sobre ela, do espírito te dominar, tem um porquê. Coisas passadas, né? De outras vidas, e aí você se torna apática diante dele, então você precisa se fortalecer para você crescer e evoluir. Mas na maioria das vezes a mediunidade ela é controlável sim. E outra, você precisa aprender a controlar. Apesar de você já estar controlando bem sozinha, né? Entre aspas, né, entre você e a espiritualidade, mas você precisa de vários fatores, vários cursos, vários socorros para que você possa controlar. E foi bem gratificante, mas hoje, porque eu fiquei com várias dúvidas referente a isso, e hoje, conversando com o Dr. Hans, a Izzy, o Manu, eles acabaram explicando essa parte, né, de que a mediunidade ela é uma coisa programada por nós antes de virmos, por vários motivos. Um dos motivos é nós chegarmos no mundo espiritual e querermos trabalhar com os encarnados e não podemos, precisamos nos aperfeiçoar para poder controlar a nossa energia de acordo com a negativa da pessoa, porque os espíritos dizem não, primeiro você vai estudar, você vai aprender, depois você vai trabalhar com os encarnados. E na maioria das vezes não é nessa desencarnação. Você vai ter que trabalhar muito no mundo espiritual, aprendendo, depois você vai reencarnar e depois, a hora que você desencarnar, a hora que você voltar para o mundo espiritual, aí sim você vai fazer um intensivinho, né? E aí você começa a trabalhar com os encarnados. E as pessoas não aceitam, acabam indo pro lado negro da coisa e depois, quando elas reencarnam, elas têm que pagar, entre aspas, esse karma, desenvolvendo a mediunidade, mas é ela mesmo quem escolhe. Ela fala arrependida, ela diz, poxa, eu não devia ter feito isso, então quando eu reencarnar, tal época assim da minha vida, com 20, 30, 40, 50 anos, eu vou desenvolver isso e vou fazer diferente. E muitas vezes não faz diferente, desenvolve, mas não faz diferente. Acaba angariando mais dívida. E o outro motivo é você dá muito trabalho lá, e aí você já nasce no núcleo espírita que é para você ser doutrinado. Outras vezes você nasce em qualquer núcleo, depende da religião, mas a sua missão é uma missão que te chama a trabalhar em outros países, e, por exemplo, o Médicos Sem Fronteira, ajudando aos refugiados e tudo mais, não precisa ser médico, mas pode ser voluntário em qualquer coisa, ou até mesmo voluntário dentro da sua própria religião, seja católica, evangélica, o que for, mas trabalhar com a parte carente, trabalhar com presidiário, com as pessoas que precisam mesmo, pessoas doentes em hospitais, etc. São tantas as necessidades, e aí você trabalha a sua mediunidade para ajudar essas pessoas. E raramente você não consegue se encontrar nesses núcleos. E você aí tem que penar muito, como eu estou penando, para conseguir encontrar meu lugar no mundo. Eles não falam o que acontece, o que aconteceu comigo, o porquê disso tudo, eles não falam, mas eles me seguem de perto. Então, mediunidade depende do motivo e somos nós mesmos quem escolhemos e viemos ao mundo
e aguardamos o momento em que ela vai desenvolver, o momento que nós escolhemos estar preparado para desenvolver. No meu caso, eu escolhi a manifestação direta, intensa. Desde criança já tenho essas manifestações, mas eu sempre convivi normalmente com isso. Mas eu escolhi mesmo que para explodir a mediunidade, para se manifestar mesmo com tudo, aos 33 anos. Então, que fazem 8 anos que eu venho lutando com o estudo, procurando um lugar e não consigo encontrar. Todo mundo vira as costas, todo mundo, ninguém quer ajudar. E aí eu comecei a ser doutrinada em casa mesmo. Eu achei estranho porque eles não fazem isso. Eu nunca vi ninguém ser doutrinada na sua própria casa. E eu fui doutrinada na minha própria casa. Estou sendo doutrinada na minha própria casa. Eles de imediato pediram para que eu comprasse o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu venho estudando com eles todos os dias e ler a minha própria Bíblia, que eu já não li há um bom tempo. Voltar a ler novamente os 4 livros que eu venho estudando há 1 ano e meio, quando eles chegaram para me ajudar. Mas, assim, para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, como eles chegaram? Através do Irineu Gasparetto. O Dr. Hans trabalha com ele e como eu já tinha procurado todos os lugares e todo mundo tinha me virado as costas, como última tentativa foi enviar um e-mail para ele, e aí ele me retornou o e-mail dizendo que o Dr. Hans e a equipe dele cuidariam de mim. E eles começaram a cuidar de mim desde então, e aí o Dr. Hans, a equipe dele pediram para que eu comprasse esses 4 livros. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e voltar a ler a Bíblia completamente, estudando esses 4 livros direto. E aí eu comecei a estudar. Se você me perguntar se eu tenho contato com o Irineu, não, nenhum. A não ser de vez em quando, no início, os espíritos enviavam bastante e-mail para ele, através do meu e-mail, é claro, e dando notícia, dando recado, falando N coisas. Aí faz mais ou menos uns 5 ou 6 meses que isso parou mesmo. Raramente eles enviam um e-mail para eles dando recado, e até era uma reclamação minha. Se eles já estavam lá, por que eles não já davam notícia, não falavam pessoalmente sobre tudo? Eu não sei porquê, talvez porque é um meio de me manter em contato com ele, até porque todas as vezes que eles enviam e-mail para ele, eles deixam claro que eu tenho vínculos, né, através do Dr. Hans, da Izzy, do Manu. Eu não sei, sabe? Porque eu já comentei aqui algumas vezes, e é uma situação minha, porque se você ouvir o Divaldo, ele vai dizer que o Manu reencarnou. O Manu é o Emanuel, que eu chamo ele de Manu. O Manu reencarnou e o Chico disse que ele viu a reencarnação dele. Só que eu não sei por que gargas d'água ele continua desencarnado. Ele disse para mim, diante de muitas perguntas, depois de eu ter perguntado muito, ele disse que sim, que ele fez um encarne rápido, foi só para adquirir experiência aqui, foi uma coisa muito rápida, mas que ele voltou para o mundo espiritual em seguida. Não entendi muita coisa porque eu estou aprendendo, e ele não se alongou muito, ele só disse que sim, que o Chico não mentiu, que ele realmente reencarnou sim, mas foi um reencarne muito rápido e ele já desencarnou e voltou
aos afazeres dele no mundo espiritual. Bom, foi a explicação que ele me deu. E aí é bem por aí mesmo. E eu estou aprendendo muito. E sempre que eu tenho alguma novidade referente a esse assunto, eu acabo fazendo um vídeo falando sobre isso. É que geralmente eu esqueço, porque não são pensamentos meus, são pensamentos deles. Então, quem é médium vai entender o que eu estou falando, mas quem não é médium não entende por quê. Porque nós que somos médiums, quando isso acontece, é o espírito quem está pensando e está falando, mas parece que somos nós. Quando ele termina de falar e termina o pensamento dele, o médium, dependendo da situação, ele fica com aquela lembrança por alguns minutos, alguns momentos e depois se perde. Por exemplo, a nossa conversa estava sendo desde manhã. E hoje é um domingo, eu acordei, fui lavar roupa, porque pra mim não tem dia, qualquer dia eu faço as coisas. E aí eu fui lavar roupa, fui limpar banheiro, tal, e fomos conversando desde a hora do café, estávamos conversando. Agora são 13 horas e 24 minutos, né? E aí conversamos, depois eu terminei de fazer tudo, eu fui tomar banho, lavar meu cabelo e tal. E aí eu falei, vou fazer isso tudo rápido para eu gravar, porque eu vou esquecer, porque eu esqueço todos os temas na hora. E eles dão muita risada disso, porque eles falam que não era para eu esquecer assim, era para eu assim não saber exatamente com aquela frenética que eles, sabe, porque eles falam de um jeito, eles são professores, eu fico espantada com eles. E aí a hora que eu vou passar aquilo, eu fico, não consigo, eu tô falando agora, eu não consigo passar tudo o que eles falaram para mim. E por isso que na hora eu já corro e gravo. Então vocês podem ver que eu não uso maquiagem, passo um batom rapidinho, estou sempre praticamente do mesmo jeito, porque eu estou numa fase de aprendizagem onde eles passam toda essa doutrinação que na verdade eu estou aprendendo, aí em seguida eu esqueço tudo o que foi passado para mim. Esqueço mesmo, porque não é meu, é pensamento de outras pessoas, né, no caso deles. E quando eu acabo, eu falo, fica aí, deixa os pensamentos. Aí eles começam a rir, como eles estão rindo agora, né? Que eu não consigo passar tudo o que eles me passaram, mas uma pequena partezinha eu consegui passar. Então é bem por aí. O despertar da mediunidade é isso. Ela não escolhe religião, ela não escolhe cor, ela não escolhe nada do efeito físico, simplesmente acontece porque nós programamos antes de vir, tá bom?